lá. Muito boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, professor Carlos e os demais colegas. Nós iremos apresentar o trabalho intitulado Automatic Fish Population Count by Machine Vision and a Hybrid Deep Neural Network Model. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Valbert Monteiro, e o colega Diego Santos. Tá bom? Por favor, Diego, avante. Informando que a apresentação deste trabalho é um complemento de atividades avaliativas para a disciplina Processamento de Imagem. Então, nós temos uma agenda de apresentação que nós deveremos seguir, que contém uma introdução, logo em seguida vamos falar de materiais e métodos com o colega Diego Santos, seguido dos resultados, discussões e conclusões. Avante, por favor, colega. Bem, o trabalho citado, inicialmente, ele visa estimar a biomassa com um determinado nível de confiança para saber, o quantitativo de cardumes de peixes, em especial o salmão, tá? No Mar da China, no Mar Amarelo da China. E essa atividade, este ciclo de atividades e processos, ele foi desenvolvido por uma equipe em conjunto com uma empresa no setor de maricultura, ok? O quantitativo da biomassa, a contagem de peixes, ela é muito importante dentro do segmento industrial. Por quê? Porque a partir desse processo, nós vamos ter a quantificação da alimentação, a quantificação da densidade reprodutiva, distribuição de medicamentos, o tempo de venda, de engorda da espécie e outros processos mais. Logo, surge a necessidade de gestão desse processo. Algumas características, algumas situações são notórias. Existem processos de contagem atual? Sim, existem. Dentre eles, inicialmente, nós vamos destacar o manual. Qual é o problema do processo de contagem manual? Primeiro, ele exige um grande labor físico, humano. Segundo, ele é um processo demorado. E terceiro, ele afeta os peixes. Por quê? Porque a interação humana dentro de um tanque de piscicultura, ela vai de encontro, com o animal, tem aquele impacto ali no ambiente e causa um estresse nessa relação, tá ok? Sendo, então, um processo que, se pudesse ser substituído por outra técnica, é muito bem aceito. O próximo, por favor, amigo. Já foi. Ok. Logo, a partir dos métodos tradicionais, que, como nós já citamos, surge o quê? A ideia de se utilizar a computação, o mapeamento da biomassa, o mapeamento, a contagem de peixes através de técnicas de visão computacional, tendo em vista que diferentes métodos e técnicas utilizando essa ciência já foram testadas e mostraram-se boas para resolver isso, com destaque para o baixo custo e a praticidade. Porém, algumas características são importantes destacar, que nós temos nesse artigo uma criação de peixe offshore, em alto mar. Ou seja, existe uma rede de pesca lá fora, um tanque-rede offshore, no alto mar, e este tanque tem peixes, cardumes de peixes lá dentro. Tá bom? E aí, a implantação de uma câmera ali, naquele ambiente, em mar aberto, ela vai estar suscetível a condições de luz e ruídos provocados pela questão ambiental. Outras dificuldades são a identificação de peixe em profundidades maiores e a ocorrência da oclusão,
tendo em vista que o peixe ele está vivendo ali num ambiente, ele está livre naquele ambiente, ele está vivendo num ambiente natural, abre aspas, e o peixe fica em constante movimento. Ou seja, isso é uma situação desafiadora para o processo de visão computacional. Adiante, amigo, por favor. A partir de levantamentos já realizados, alguns métodos como a detecção de borda, a máquina de vetor de suporte quadrado e algoritmos baseados em endpoints se mostraram bons para resolver determinados problemas. Porém, para a aquicultura em mar aberto, a questão da oclusão, ou, como queira, o overlap, complica e diminui muito a acurácia dos métodos anteriores. Surgiu, então, a grande questão: utilizar técnicas de CNN, né, Convolutional Neural Networks e Deep Learning, como uma forma de tornar uma solução mais prática. Simplicidade na engenharia, adaptabilidade e facilidade de transformação. Avante. Então, este estudo em questão, ele propõe o desenvolvimento de um modelo híbrido, uma rede neural híbrida baseada em CNN de múltiplas colunas, né, ou MCNN, como queira, e uma CNN dilatada, DCNN. A partir de então, nós vamos falar dos métodos, resultados e conclusões. Colega Diego, por favor. Fala pessoal, boa noite. Vou dar continuidade à apresentação aqui, que o Albert iniciou do artigo, tá? Vou falar o capítulo 2 do artigo referente a materiais e métodos. Então, o que ocorre? Para o desenvolvimento do estudo em questão, os autores eles utilizaram os dados disponíveis nessa rede Deep Blue, número 1, tá? Que, ao que dá a entender no artigo, é como se fosse uma cooperativa de criação de peixes, né? Então, eles fazem a coleta dos dados e eles utilizaram justamente esses dados para poder fazer o desenvolvimento do estudo. O peixe tratado em questão é o salmão do Atlântico. Isso a gente deixa muito evidente, porque na área da aquicultura, o que a gente já percebeu, dando uma pesquisada rápida sobre artigos a respeito de contagem de peixes, o software ele tem que ser bem adaptado ao peixe em específico, à espécie, né? Porque como cada espécie tem suas características particulares, né, com relação à cor e tudo mais, então os softwares de visão computacional eles têm que ser adaptados de acordo com a espécie do peixe analisado, tá? Então, eles desenvolveram o estudo a partir da análise de fotos e vídeos, tá? Como o Valbert bem colocou, eles têm um tanque em mar aberto, onde eles fazem a criação de salmão do Atlântico, né? E eles posicionam a câmera dentro desse tanque, como mostrado nesse diagrama à direita aí. Uma coisa que eu e o Valbert a gente comentou, que provavelmente esse diagrama é uma coisa bem conceitual, que esse tipo de informação é de cunho muito restrito, né? Porque como envolve melhoria no desenvolvimento da criação dos peixes e tudo mais, então cada criador quer as suas particularidades e, em geral, quando estudos são desenvolvidos dentro da minha empresa ou dentro da minha cooperativa, essas informações ficam bem restritas, que é justamente para o melhoramento do desempenho da minha produção em particular, né? Então, essas fotos e vídeos, elas têm as seguintes características, né? As fotos e vídeos que foram capturados para o desenvolvimento do estudo. As fotos, elas têm uma resolução de 1920 por 1080, tá? E os vídeos são gravados a 60 fps, que é uma qualidade de vídeo muito boa, né? E dá uma fluidez de movimento muito mais realista. Com relação ao dataset, foram divididos alguns passos que foram aplicados dentro desse conjunto de fotos que foram analisadas, perfeito? Então, inicialmente foi feito o pré-processamento e aprimoramento dos dados. De que forma? Tratamento das imagens adquiridas, então a câmera captura a imagem e em cima dessas imagens capturadas são efetuados processos de melhoria, tá? Ele aponta que a absorção e a dispersão de luz ocasionam mudanças na cor do contraste. O que acontece? Como é mar aberto, às vezes a água, por ser em mar aberto, ela já tem uma qualidade melhor de visibilidade. Contudo,
A absorção e a dispersão de luz, quando a luz incide na água, ela ocasiona mudanças de contraste na cor, certo? Então, qual foi uma solução adotada? A transformação linear. Eles pegam a imagem e aplicam uma transformação linear em cima dela, tá? Então, imagens que originalmente são de 8 bits, elas são esticadas até 128 bits, certo? Com isso, tá? Eles fazem um aprimoramento da imagem de forma que eles efetuam uma correção de cor e contraste, certo? Em cima de cada imagem. Então, na imagem A, você tem a imagem original. Talvez ficou alguma coisa atrás das imagens, algum texto atrás das imagens? Acho que não, né? Eita. Eu acho desculpa, galera. Foi bem aí, ó. Mas isso tá. Não estava assim. Aqui no meu não tá aqui. Acho que formatação aí. Tranquilo. É o exemplo do resultado após o aprimoramento. Eu percebi que tu mexeste aqui. Desculpa aí, pessoal. Erro técnico, eu não tinha verificado essa versão final do... Tá? Então, o que acontece? Na imagem A, a gente tem a imagem original capturada pela câmera, né? E na imagem B, é após a realização do processo de aprimoramento. Então, eles fazem a correção da cor e do contraste. Só nessa primeira modificação, nesse primeiro melhoramento que é realizado, você já vê um ganho de qualidade na imagem, né? Para que o algoritmo possa fazer análise do quantitativo de peixes presente. Certo? Então, eles descrevem o dataset que eles utilizaram para o desenvolvimento do estudo, né? Inicialmente, eles fizeram a coleta de um dataset de 1.501 imagens, tá? Essas imagens de 1920 por 1080, elas são reduzidas para 1280 por 720, tá? E após, ele tem o conjunto original das imagens, né, que são 1501. Em cima desse conjunto de 1501, eles vão aplicar o aprimoramento, que é a correção da cor e do contraste, certo? Aí gera mais 1501 imagens. Depois eles vão fazer mais aplicação em cima da imagem original de um filtro gaussiano, que vai gerar novas 1501 imagens, e depois eles fazem a aplicação de um filtro Salt and Pepper, que vai gerar mais 1501 imagens. No final das contas, eles vão ter um conjunto de 6.004 imagens que foram utilizadas para o desenvolvimento do estudo, tá? Eles salientam que eles fizeram a aplicação desses dois filtros, né, do gaussiano e do Salt and Pepper, no valor de 0,0001, né? E só nesse valor mínimo, eles já tiveram um ganho na qualidade das imagens para poder rodar em cima do modelo de rede neural convolucional que eles propuseram, tá? Então, eles efetuaram a expansão do dataset e aumento da robustez da rede modelo criada, tá? Nesse slide, dá para ver a imagem original, né, a imagem A, que é a imagem original. Na imagem B, eles fazem a aplicação desse filtro, né, de Salt and Pepper. E na figura C é o exemplo da imagem com filtro gaussiano aplicado. Como eu falei anteriormente, né, o conjunto final de imagens é um conjunto de 6.004 imagens, né, juntando todas as imagens geradas, adquiridas e geradas após os tratamentos, tá? E a rotulação dos peixes, porque como precisa desse ponto de referência para o software conseguir fazer a identificação do indivíduo na imagem, né, do peixe, eles fizeram a rotulação realizada a partir do centro do peixe, né? Então, de acordo com a angulatura da câmera, quando ela capturava a imagem, eles definiram o ponto no peixe, que foi o centro do peixe, para poder fazer a rotulação de cada indivíduo, tá? Então, o que acontece? Como é um tanque mar aberto, mesmo você tendo a questão do espalhamento dos indivíduos e tudo mais, eles têm cenários de oclusão. E o grande problema dos softwares para contagem de peixes é justamente um dos maiores problemas, essa questão da oclusão, né? Quando o indivíduo se sobrepõe a outro e fica escondido na imagem. Então, inicialmente, eles fizeram análise desses 7 cenários, sendo o A, quando você tem os peixes sem sobreposição, no B, uma sobreposição em linha de 2 indivíduos, na C, uma sobreposição cruzada, né, de 2 peixes, na D, você tem uma sobreposição em V, quando você tem 2 peixes unidos ou pela cabeça ou pelo rabo, né, formando um V.
Eles fazem uma sobreposição tripla, né, quando tem 3 peixes na mesma imagem se sobrepondo. E a F e a G são cenários em que parte do peixe foi cortado da imagem. Então, eles trataram quando você tem só uma parte do peixe contemplada na imagem capturada. O dataset ainda, contagem de peixes baseado em um modelo de uma rede neural híbrida, né, que eles fizeram, como o Valbert comentou, eles fizeram uma proposta de utilização de uma CNN de múltiplas colunas e uma CNN dilatada. Tá? Historicamente, a utilização para contagem de multidões é muito utilizado abordagens como detecção e regressão. Tá? Sendo que nesse estudo, eles fizeram a opção pela utilização do mapa de densidade, tá? Que é uma técnica em que ele prioriza a questão da distribuição bidimensional, onde ele pega a posição dos indivíduos e a quantidade de indivíduos na imagem. Tá? E em miúdos, porque a técnica de mapa de densidade também supera as deficiências apresentadas pelas técnicas supracitadas, no caso de detecção e regressão. Tá? Nesse slide nós apresentamos um exemplo que eles mostraram, né, de mapa de densidade, sendo que na figura A você tem a imagem original capturada e na imagem B já é o mapa de densidade correspondente a essa imagem original. Com relação ao projeto de rede neural híbrida proposto, né, ele junta a CNN de múltiplas colunas e a CNN dilatada, sendo que a CNN de múltiplas colunas ela foi usada para aprender as informações em diferentes campos receptivos, né? Ela captura melhor essas características da imagem. Então, com relação ao tamanho, o ângulo e a forma. E com isso, devido a essa característica da multicoluna, ela foi utilizada no front-end do modelo proposto. Tá? Quando a gente fala da CNN dilatada, ela tem por principal característica, né, diminuir a perda de informações de estrutura espacial, né? Então, aumentando com isso o campo perceptivo. E eles optaram por usar a CNN dilatada no back-end do modelo proposto. Tá? Com relação à CNN dilatada, eles fizeram a partir de kernels, né, de análise, num kernel de 3x3 com taxa de dilatação 1 e 2. Tá? Pode-se ver que na figura A eles têm a dilatação no R igual a 1. E eles utilizam aquela técnica que a gente viu nas aulas, nas videoaulas do professor Carlos, onde eles usam aquela técnica que eles ampliam um campo da imagem para eles poderem ter acesso aos cantos ou às bordas da imagem, no caso. Né? Eles, com o kernel 3x3, eles não conseguiriam acessar toda a área da imagem. Então, eles têm que fazer essa técnica de dilatação, né, de aumento da área para poder acessar as bordas. Tá? E na figura B, nós temos a técnica do R igual a 2 da dilatação, onde a gente vê a intercalação dos pixels analisados. Então, eles fazem esse R igual a 2, onde você vê, quando você analisa um pixel, você tem um pulo, você tem um intervalo de um pixel e analisa o subsequente. Tanto dos lados, cima e baixo e nas diagonais. E, por fim, como métricas para avaliação desse modelo, eles utilizaram 4 métricas, tá? 4 métricas para cá, né? Que a minha câmera está desse lado. A média de erro absoluto, né? Que reflete a precisão da estimativa. A raiz do erro quadrático médio, que é utilizado para testar a estabilidade do modelo. A média absoluta do erro percentual, que avalia o desempenho do modelo de forma mais abrangente. Tá? E, por fim, a precisão, que é a nossa acurácia que a gente mais conhece, né? Que indica o desempenho do modelo diretamente em termos simplificados. Agora o Valbert vai voltar à explicação para apresentar os resultados e as discussões e as considerações finais dos autores. Obrigado, Diego. Bem, a partir do processamento, né, do dataset construído, eles utilizaram um servidor, que eles batizaram servidor Deep Learning, para processar esses dados, tá bom? Era um computador bem robusto, só para você ter ideia, tinha uma placa GeoForce com 11 GB de memória. Tá? Aí, desse dataset, eles pegaram 4.000 imagens para treinamento, sendo 1.000 imagens originais
1.000 imagens aprimoradas, 1.000 imagens com ruído gaussiano e 1.000 imagens com ruído do tipo sal e pimenta. A partir daí, né, dessas 4.000 imagens para treinamento, nós tínhamos um quantitativo ainda de 2.004 imagens. Essas imagens foram utilizadas para teste, sendo que 10% dessas imagens foram utilizadas para treinamento e alguns processos de validação. Adiante, por favor, colega. Só para a gente ter uma ideia, isso é uma parte do resultado final, tá ok? Então, nós temos aí na coluna AFK as imagens originais. E nas imagens B, G, L, tá? Os mapas de densidade gerados diretamente dessas imagens originais. E aí, nós temos um comparativo com as 3 técnicas na direita. C, H e M são mapas de densidade gerados a partir da CNN das imagens originais. D, I e N, mapas de densidade gerados a partir da técnica MCNN das imagens originais. Já as imagens E, J e O são mapas de densidade gerados a partir do modelo híbrido proposto pelo trabalho. A gente consegue avaliar que o modelo proposto, né, ele apresenta um melhor resultado dentro de algumas margens e alguns pontos que a gente vai ver mais na frente. Avante, por favor, colega. A tabela moveu. Então, isso. Obrigado. Então, após a realização desses passos, as imagens foram misturadas novamente. Tá legal? E aí se iniciou um comparativo de desempenho dos modelos propostos. Para isso, o que eles fizeram? Eles pegaram 2.004 imagens e dividiram em 5 intervalos. Esses intervalos, eles chamaram Fewer, Few, Medium, Main e Large. Cada intervalo desse foi dividido com base na quantidade de rótulos por imagem. Por exemplo, imagens com menos de 60 rótulos, né? Levando em consideração que cada rótulo é um peixe. São chamadas na categoria Fewer. Imagens entre 60 e 100 rótulos, Few, e assim sucessivamente. A partir disto, né, eles quantificaram um número das imagens. E aí você tem nessa coluna números, tá? A quantidade de exemplos que foram localizados. Se você somar todos esses números, todos esses elementos da coluna números, você vai ter os exatos 2.004, né, elementos de imagem que foram propostos para o teste. E a taxa de acurácia. A menor acurácia que se encontrou foi 93,43% para Fewer, que são imagens que têm uma menor quantidade de rótulos. Agora, para Large, você tem aí mais de 95%. Você chega aí a 97%, que é uma coisa muito boa, né? Um intervalo de acurácia, de precisão para o estimado. Vamos avante, por favor, colega. A partir de então, temos ainda aí o resultado de desempenho do modelo. A partir das categorias propostas e dentro de algumas técnicas para análise de erro, se fez um comparativo. Técnicas como CNN, MCNN e a técnica proposta. São as categorias. Você tem aí em todas as métricas para avaliação de erro, MAI, RMSE, MAP, a técnica proposta sempre superando. E na acurácia, chegando ali acima de 95%, 95,06%. Logo, né, através desse estudo comparativo, a técnica proposta híbrida se mostra muito superior às outras. Conclusão. Bem, com base nisso, se entende que a precisão da contagem de peixe superou os 95%, o coeficiente de correlação, com base na correlação de Pearson, chegou, o máximo é 1, chegou a 0,99, e o desempenho do modelo híbrido, ele superou os outros modelos que já haviam sido apresentados, como CNN e CNN multicolunas.
Muito bom. Avante, colega. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao Diego, agradecer aos demais colegas e ao professor Carlos pela oportunidade.